Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, dizer o nome completo e a idade. O meu nome é Luiz Vilmar Botega. Idade? 78. A senhora? Nilza Machado Botega, 73 anos. Estão juntos há quantos anos? 53 anos de casamento, namoro e noivado, 5 anos. 50 é bodas de ouro, né? É. Já comemoraram. Já comemoramos de prata e vamos comemorar as de ouro, mas 55. Qual a data de nascimento? 19 de julho. Ano? 51, né? É. E qual o local do seu nascimento? É Redentora. E o senhor, seu Luiz, sua data de nascimento? É 11 de dezembro de 1945. E o local do nascimento? Catuípe. Ah, o senhor nasceu em Catuípe. Catuípe. Já fica mais perto da minha terra. É, Corá ali, pertencia a Catuípe. mas pertencia, claro, pertencia. Chamavam de Três Vendas. É, 3 vendas. E tem Três Vendas no interior de Catuípe. Saindo de Sei. tem uma outra Três Vendas. Né? É. Por isso também que mudaram o nome lá de Inhacorá, porque dava confusão. O pessoal mandava correspondência Três Vendas, né? E o senhor nasceu aonde lá? No interior? Boa Vista. Interior Boa Vista. Por isso que quando eu falei que eu era rolinho, o senhor já tinha ouvido falar. Claro, eu sou crioulo de lá. E lá também tem, né, a família Rolim. Tem, pois é. A maioria ali é Rolim e Pires. Nas 3 vendas. E o senhor já ouviu falar do Coronel Quinzotti? Sim. Ele foi um dos fundadores de Catuípe. É. Catuípe chamava... Rio Branco. Era Rio Branco antigamente, né? E qual que é o nome dos seus pais? José Francisco Botega. E a sua mãe? Verônica Zancan Botega. Qual que é o sobrenome? Zancan Botega. E os seus pais? João Batista Floriano Machado. Maria Luísa Brasil Machado. E os pais eram naturais da onde? Meus pais minha mãe era natural de Redentora mesmo. E meu pai veio de Santiago, família dele. Depois ele veio morar em Redentora daí, quando era bem pequenininho. E os seus pais, seu Luiz? Meus pais são nascidos lá em Ivorá, Santa Maria. E aí eles decidiram ir para Catuípe depois. Depois Casaram lá em... Casaram todos aqui, casaram lá. Ivorá. Era distrito de Santa Maria. Distrito. De Júlio Castilho. E os seus pais casaram onde, dona Nilza? Meus pais casaram aqui em Redentora mesmo. Já tinha cartório? Já tinha. E como que os seus pais saíram lá de Ivorá e vieram para essa região? É por causa que das terras, né? Aqui tinha terra barata e boa, enquanto que lá é peral, pedra, peral. Daí vieram para cá, venderam lá e vieram para cá.
E mais pessoas da família vieram? Vieram todos. Veio meu avô Lourenço Botega, com a filharada, era 13 filhos, sabe? Vieram todos para cá. Vieram pequenos ainda, vieram casar e aqui. O único que casou foi meu pai que veio casado. Seu pai era um dos mais velhos? Era. E quem que veio primeiro? O que veio primeiro foi o outro Antoninho Botega, veio na frente. Que era o seu tio? É, tio. A maioria das vezes vinha alguém da família primeiro para ajeitar, para comprar mais um pedaço aqui, um pedaço de terra ali, porque você vê uma família daquele tamanho, né? E moravam todos perto? Todos perto, sim. Lá da linha Boa Vista. É, da Boa Vista. Não sei se chama de linha lá. Não, é Boa Vista. É Rincão, como é que eles chamam? Boa Vista Catuípe. Ali é Rincão dos Nardes. Também são parentes dos Rolim. São, né? São parentes, né? Ali tu vai pega a esquina Neves. Isso. Ali daí já em Acorá, né? Mas era Catuípe também. Era Catuípe também. E o senhor lembra dos seus pais comentarem sobre essa vinda de Ivorá para Catuípe? Como é que foi a mudança? Ah, sim. A mudança foi de carroça, né? De carroça, de boi. Mas como foi? Vieram uma turma juntos? Veio uns, depois veio os outros. E no fim vieram todos. Mas quando seus pais vieram, já tinham filhos? Já. Tinham, vamos ver, 2, 3, 2 mulheres e um homem. E vieram comprar uma colônia. Compraram uma colônia aí. E outras famílias vieram nessa época? Aí, rapaz, vieram. Agora o nome não me lembro. E vieram daquela região também? Daquela região também. E os seus pais, dona Nilza? Qual a recordação que a senhora tem deles? A minha mãe, ela nasceu aqui em Redentora. E meu pai, a família dele era de Santiago, né? Também nasceu, se criou até em cima dessa terra aqui, que isso aqui é a herança do meu pai. Meu avô deixou, e o meu pai queria vender, eu disse, não, deixa pra mim, eu vou morar lá. Eu era uma menina de 14 anos, já comecei a namorar e pensando em me casar, tinha medo de ficar solteira. Daí, meu pai deixou, esse pedaço de terra, nós morávamos lá na Vista Alegre, 6 quilômetros adiante, lá perto do compadre Vanderlan. Daí, meu pai se criou aqui, namorou minha mãe, casou aqui. Tiveram eu, filha única, só eu. E depois a gente cresceu, se criou. E eles vieram morar com nós aqui uns quantos anos ainda, né, bem? Por isso que fizemos esse casarão. É. Ah, nós já morava junto e aqui moramos junto. Sempre? Também. Desde que eu me casei, desde que eu nasci, morei junto com meu pai e minha mãe. E a senhora era filha única? Filha única. Isso para a época, as famílias geralmente eram grandes. O Vilmar teve esse privilégio. E aqui tem nome a localidade? Aqui tem, Capão Bonito Redentora. Redentora Capão Bonito. Capão Bonito Redentora, dá o nome mesmo, né? É. Capão Bonito. É. Capão que eles diziam antigamente. Era onde tinha bastante árvore, né? Sim. Onde tinha bastante árvore. Capão. É um capão de árvore. Pois é, tem o capão ali. Aí tinha muito mato aí. Muita árvore. E a senhora sabe como que o seu pai veio da fronteira para cá? Olha, eles vieram também
E carroça de boi com meu avô. Eles compraram até uma terra ali que era como é que é? Não sei de quem que era, mas eles venderam para o doutor, como é que é? Juliano. Era não sei quanto que era. Pinheiros, venderam para o doutor Juliano. E daí compraram aqui. E daí meu pai morava com os irmãos, porque os meus avós faleceram, né? Ficaram os irmãos morando aqui. E o meu pai era da lavoura, né? Trabalhador, agricultor. E seus pais faleceram aqui em Redentor? Aqui, em Redentor. O seu pai veio criança? De criança. Meu avô trouxe toda a criançada, né? Moraram aqui, era ali em cima a casa deles. E como é que ele descobriu aqui? Pois isso aí foi coisa do meu avô, né? O meu avô que comprou esse pedaço de terra aqui. Meu avô. Seu avô era agricultor? Era. Mas criavam gado, né? Agricultura, gado, bastante gado, né? Erva. Erva, aquele tempo. E a sua mãe era natural de Redentor? Aonde é que eles moravam? Eles moravam aqui em Vista Alegre, em Redentor, logo 6 quilômetros aqui. Essa região mais próxima da área indígena? Bem pertinho, faz divisa logo ali. E os índios passavam lá pela casa do os índios passavam, eles iam vender balaia, peneira, né? E a gente sempre tratava bem eles, a gente pediam pão, pediam carne, era o que eles mais queriam, era carne de porco. E a gente comprava o balaia, pagava e ainda dava um presentinho, aí eles voltavam de novo. Eles ficavam acampados? Eles ficavam, se a gente permitisse, eles ficavam acampados, né? Debaixo de uma árvore, fazendo balaia. Pediam para tirar taquara do mato. As famílias compravam deles? Compravam. Tinha, ali onde nós morávamos, lá em Vista Alegre, tinha bastante vizinhança, tudo assim fora. Bastante vizinho. Depois, daí os maiores foram comprando, né? As terras e os vizinhos foram indo embora, foram ficando velhos, morrendo, né? Muita gente foi embora dali de Vista Alegre. Quando eu e o Vimar comecemos a vida, foi lá em Vista Alegre. E os seus avós, a senhora conheceu? Não. Nenhum? Nenhum. A senhora lembra o nome deles? Meu avô, pai do meu pai, era aquele que está na sala que eu disse. Agripino. E ela era Celina, minha avó. Qual que é o sobrenome dele, Agripino? Agripino Floriano Machado. E ela? Ela, Celina Floriano Machado também, porque eram casados, né? Eles vieram lá de Santiago, os dois? Santiago. E por parte de mãe? O nome da minha avó era Astrogilda. Agora meu avô, deixa eu lembrar. E o avô? O avô, estou lembrando o nome dele agora, não consigo lembrar. Ele faleceu muito cedo, deixou minha avó com todos os filhinhos para criar. Ele faleceu num acidente nessa estrada aqui. O carro fechou e matou, é o que minha mãe contava, né? O nome dele era um nome bem engraçado. Deixa eu ver. Não recordo agora. Às vezes o nome é um pouco mais bem difícil. Eu nunca vi uma pessoa com esse nome aqui até. Antigamente o pessoal tinha bastante criatividade para dar nome. Colocavam uns nomes bem diferentes, né? Mas o sobrenome deles? É o sobrenome do Brasil? Minha mãe era Maria Luísa Brasil Machado. O Machado era do lado do meu pai, que é aquele que ela casou. Mas o nome mesmo era Maria Luísa. Quando ela era solteira. Irmão do Adriano. Quem? Adriano. Júlio. Minha mãe era Júlio de Moura. Maria Luísa Júlio de Moura. Minha avó, Gilda, era também o sobrenome da minha avó. E esses seus avós, por parte de mãe, eram daqui? Era.
Júlio de Moura, quem que eu conversei? O seu Napoleão. Napoleão é primo da minha mãe. Qual que é o parentesco? As mães eram irmãs. As mães. As mães, a tia Finoca é irmã da vovó Astrogilda. E o seu Sinfrônio? Júlio de Moura, ele já não... Não é parente. Não. É por parte das mulheres. E os seus avós, seu Luiz, o senhor conheceu? Sim, vieram junto com a vinda para cá de Ivorá, Santa Maria. Eles vieram ali, vieram junto com toda a família. Vieram tudo junto. Qual que era o nome dos seus avós? Lourenço, o avô era Lourenço Botega. E a sua avó? E a avó era Chamavam de nona? Nona. O senhor não conheceu ela? Sim, conheci, mas agora o sobrenome era Vieira. Era Vieira. Qual que era o nome dela? Josefina. E os seus avós pelo lado da sua mãe? Os Zancan? Sim, não cheguei a conhecer, ficaram lá. Mas era José Zancan e ela era... Difícil de lembrar, né? Principalmente que não conviveu. É. Eles faleceram lá em Ivorá. É, lá mesmo, tá, até hoje, tá lá o casarão que eles fizeram. Quando eles vieram da Itália, eles construíram lá, compraram uma terra lá, porque lá é pura pedra. E construíram lá, e daí um casarão lá de 2 pisos, eles diziam assim, assobrado. Não era casa, era assobrado. E ali se criaram todos ali. Se criou 10 famílias ali. De material. Aquela pedra. Material de pedra. Tinha pedreiro na terra. Aquela pedra que tiram para fazer. Agora ela é uma pedra, tipo uma pedra de areia. E a própria família construiu? A própria família construiu. Seu avô entendia da construção? Entendia. E os filhos dele. Casa de pedra é bem característico dos italianos. É isso aí mesmo. Era 2 pisos, era a pedra era assim, ó, dessa largura assim, e você ia. O porão tinha? Tinha. Acho que fica bem mais arejado. Porão. De pedra. Tinha. Tem até hoje, tá lá. E a casa ainda pertence para a família? Pertence para a família do... A família, afinal. A família. O senhor já foi lá visitar? Já fui. Mas quando era criança, não? Não. Seus pais vieram e nunca mais voltaram? Não. Era muito longe também para passear? Barbaridade. Aquele tempo era só de a cavalo ou de carroça. Né? Transporte. O transporte. E os seus avós Botega faleceram onde? Aqui em Catuípe, quando nós morávamos ali. Nós morávamos tudo meio junto ali. Tá? E eles faleceram lá mesmo? Lá mesmo. Ele faleceu com 85, 86 anos. E a minha avó, minha nona, me chamava de nona. Faltou pouquinho para 100 anos.
E os seus avós, dona Nilva? O que a senhora ouviu falar deles, já que a senhora não conheceu? Mas olha, pouca coisa dos meus avós. Não falavam muito naquele tempo, sabe? Eles não falavam muito dos meus avós. Não sei muita coisa sobre eles. Não sabe sobre a vida deles lá em Santiago? Não. Só sei que o meu pai deixou um irmão para lá e nunca mais apareceu. Então, alguns ficaram. Algum ficou para lá. A senhora- Ele até foi servir, ele não ficou. Ele saiu daqui e foi servir. Ele daí não voltou mais. O pai sempre falava nele, mas não voltou. E algumas outras pessoas da família vieram também? Ou só... Sim, veio meu avô com a esposa e todos os filhos. Dessa família, só meu avô que veio. Os outros ficaram para lá. Por que a senhora acha que ele veio para cá? Meu avô? Ah, é por causa de comprar terra, né? Lá ele dava um recado e aqui, certo, ele gostou desse lugar, né? O pessoal diz aqui a terra era boa, mas também era mais barata, né? Era Era mais barato. É. Era quase dada. Quase nada. Que na época também não valia muito a terra. É. Não, não valia não. E a sua família que era natural de Redentora? Os seus avós do outro lado da sua mãe? A senhora também não ouviu Não, muito não sobre conheci, eles? não conheci. A única que eu conheci foi essas que moravam ali, tia Finó, que era irmã da minha avó. Só. Pois Os é, outros não. a mãe do Napoleão. Mãe do Napoleão. Só essa. Essa tia. As outras não conheci. Naquele tempo as pessoas não moravam longe e não se comunicavam muito, né? Mas quem morava perto se Se visitavam. visitava aquele tempo. Se visitava aqui na tia velha, nós vinha seguido. Com a minha mãe, com meu pai. E o seu Sinfrônio também viveu. Viveu. 100 e poucos anos. Viveu. Acho que são das primeiras famílias de Redentora. Tio São, Sinfrônio. são. E como é que era a casa que vocês moravam com os pais? Era uma casa de madeira. Era uma casa mais ou menos até. Lá em Vista Alegre. Daí tinha 2 quartos, 3 quartos, sala, cozinha. Naquela época, a maioria das construções era madeira. Madeira. E o que mais, assim, além da casa, como é que era a propriedade? É uma propriedade de agricultor, né? A gente criava porco, galinha, tirava leite, vaca e trabalhava na lavoura também. Soja, né? Milho, mandioca, tudo. Eu era o guri da casa, que o pai botava eu a cavalo e fazia aquela como é que é, descascar o milho, não, o arroz, o pano embaixo e o arroz em cima, a gente plantava arroz, feijão, né, e eu tinha que ir a cavalo fazendo aquela roda. Depois a gente tinha engenho de cana para fazer melado também, tinha que tocar, ajudar o pai, né, a mãe. A gente não tinha empregado. Era só nós 3. Por isso que eu não cresci, trabalhei muito. Esse que faziam do passar o cavalo por cima. Era feijão, arroz, para debulhar, né? Tinha uns que usavam manguá. Depois Manguá. Mas tinha um do pai aí, né, guardado. Acho que o Roger colocou fora. Mas o cavalo era mais fácil. Era. E daí o casco. O casco que debulhava, né?
Tem algumas pessoas que ainda fazem isso, mas são poucas. Mas eu Mas acho são que não poucos. tem mais. Agora tem trilhadeira, tem tanta coisa, né? Acho que não tem mais. Cada vez menos, Vai né? diminuindo, né? Tem mais. Mais tecnologia, Para máquinas. trabalhar, né? Para não sofrer tanto. Mas antigamente era tudo na força do braço. Era tudo sofrido, né? Não dá. Agora a gente conta, eles dão risada. Meus netos dão risada. Existia isso mesmo, existia isso, porque a gente conversa bastante sobre o tempo que querem saber, o tempo do voo, o tempo que eu era criança. Eles acham que até agora ainda eu sou criança. Porque eu só fui 6 meses no colégio. Meu pai não deixou ir mais, mas saí no 2º ano. Daí, para me inscrever, eu engulo as letras, sabe? A gente estava fazendo bilhete ali, eles estavam rindo do meu bilhete. Mas eu acho graça também, acho bonito. Não adianta chorar, né? Aquele tempo, o pai não deixava, tinha muito piazedo para ir na aula junto, de a pé. E ele disse, melhor tirar ela da aula, vou ensinar em casa. Nas contas eu vou bem. Ninguém me logra, né, bem? Mas também, antigamente era difícil incentivar estudo. Tinha o colégio Redentor, mas o pai não queria que eu fosse casa, filha única, né? Ficava me segurando. Podia ser um alguém na vida, né, bem? Mas não era para ser certo. Estou feliz assim mesmo. Aonde que era a escola? A escola era lá na Vista Alegre, o colégio. Daí tu tinha que ir mais ou menos, acho que dava uns 2 quilômetros, né? Lá de casa, na escola. Uns 2 ou 3. 2 ou 3. E tinha que ir a pé. Show, tá vendo? Tinha que ir a pé. Qual que era o seu professor? Naquele tempo tive 2 professoras. Professor Alexandre e a professora... aquela que parou lá em casa um tempo. Até para dar aula, o pai ajeitou para a professora parar lá em casa, que era aqui da Redentora, não tinha transporte para ir. Dona Matilde. Sobrenome a senhora lembra? Não lembro. Abreu. Abreu? Acho que era Abreu. Era Matilde Abreu. E a escola, muitas vezes, a própria comunidade que se juntava para construir. Para construir, fazer festa. Até foi numa festa da escola, lá, que eu conheci o Boteca. Ele veio na casa do irmão dele, que morava do outro lado da rua, e na frente, daí tinha a escola e um campo de futebol. E tinha uma festa lá. E daí o irmão dele convidou ele e a irmã para vir na festa lá de Catuípe. E daí eu conheci ele na festa. Eu disse para meu pai e minha mãe, que nós íamos de noite, tinha um baile. Pai, mãe, eu vou dançar com aquele rapaz que é irmão do Hélio. E a mãe disse, não, minha filha, você é muito nova, tem 14 anos. Pai, olha a mãe aí. Diz para ela que não vai fazer fiasco, que eu vou dançar com ele. Dancei, namoremos e casemos. 14 anos é o primeiro amor. Único. Até hoje, mas nós nunca brigamos. Às vezes dá uma teimadinha, mas isso faz parte, né? Agora não tem mesmo mais, né, bem? Não. Mas como é que foi? Foi aqui em Redentora. Foi aqui o Redentor, ele veio passear na casa do irmão dele. O senhor tinha um irmão que morava aqui? Já tinha um irmão que morava aí. Ele morava ali perto do colégio. Era tudo história de chão aí, ó. Pra vir lá de Catuípe pra aqui, o ônibus levava o dia inteiro para fazer essa viagem. O senhor vinha de ônibus? De ônibus. Parava na casa do irmão dele. Ele visitava. O dia inteiro para fazer esse trajeto aí. Qual que era o trajeto que fazia o ônibus? Vinha por onde? Devia de Juí. Catuípe ia para Ijuí. Não. O Vilmar tinha que fazer 18 quilômetros para pegar o ônibus. Fazer 18 quilômetros para vir na estrada onde o ônibus passava, no estradão, que agora é asfalto, né? Ali naquele posto
3 tentos por ali. Tem uma entrada, né, bem? É. Agora não tem mais o posto, tem só 3 tentos. Mas aí o ônibus ia daí para Ijuí, Para Itapiranga. aí vinha parando. Ijuí, Vinha parando. Vinha parando. Deus, o livre. Era o dia inteiro. quais as outras cidades que passava? A única era Santo Augusto. É Bicaco. Bicaco. Bicaco não era. O nome de Bicaco não era Bicaco, era Faxinal Guarita. E esse foi o primeiro nome de Bicaco? É, Faxinal Guarita. Depois que foram se emancipando. É, Redentora também era outro nome. era Redenção. Redenção. E Vila Seca também no início. Vila Seca, Redenção. Vila Seca foi primeiro, né? Mas a sua família não morava na vila, morava no interior. É, perto, lá em Vista Alegre. Dá 6 quilômetros daqui. É, Foram os primeiros moradores lá também de Vista Alegre. Já tinha. É, ali, mas era- Nós ali. a divisa com a área dos índios já. É. Onde vocês moravam com os pais, quais eram os vizinhos mais próximos? Era o seu Preste, pai do Vanderlan. Esse que teve aqui, compadre do Wander. O irmão do Vilmar, o Hélio Botega. E o seu Ervídio, né? Vídeo, é. Depois já subia pra cá, daí já tinha a igreja, tinha o colégio, depois tinha a igreja. Daí tinha mais uns parentes nossos ali. Uma prima, uns compadres. Teve um tempo que tinha bastante gente, agora todo mundo foi embora. E lá onde o senhor morava, seu Luiz, em Boa Vista, quais eram seus vizinhos? Mas aquilo ali é o seguinte, aquilo ali vieram todos de fora, se reuniram ali, compraram ali e fundaram a igreja. A igreja São João Batista, padroeiro que está até hoje lá. E daí vieram vindo. Um puxava o outro, né? Naquele tempo era assim. Vinha, olhava, compadre, comprava um pedacinho de terra e iam crescendo, né? E quais os vizinhos que o senhor se recorda que moravam perto da sua casa? Era o senhor Avante Vieira, era o João Trevisan, tinha uma... Então as irmãs que casaram e foram morando perto, né? Não, mas isso Esse é da família. era antes. Mas a maioria que morava ali perto era italiano? Tudo italiano. Aquele local ali era tudo italiano. De origem, né? Em Catuípe tinha bastante italiano. É, né? Tinha bastante. E o senhor chegou aí na aula? Sim, lá. Lá. A aula era... Ficava perto da sua casa? Sim, era só atravessar a estrada, que naquele tempo não era rua, não era... só atravessar a estrada, estava na aula. A minha professora era a minha tia Leopolda, a minha professora, que O senhor não lembra o sobrenome? era a Botega Tizote, Botega Tizote. Essa era a sua professora. Era sua parente? A minha tia, E foi todos os anos foi ela a sua professora? foi ela. Até aquele tempo,
Um tempo foi a minha prima, a Terezinha, que também era da família. Estudei até a quinta série só, até a quinta. Mas o senhor tinha uma facilidade um pouco melhor para ir para a aula. Sim. Tinha muita gente que caminhava muitos quilômetros. Muitos e muitos. E como é que foi esse seu tempo da escola? Bom, nós tinha 10, 12 anos, tinha aluno com 17 anos, na mesma aula, aquele tempo era assim, né? 17, 16, 15, era tudo junto. E o professor naquela época era uma autoridade. Mas e como era? Era autoridade. Naquele tempo, para iniciar a aula, primeiro formava a fila lá fora, aí cantava o hino nacional, para depois entrar e começar as aulas. E a classe, uma classe grande, cabia 5 na classe, né? Comecemos a escrever na pedra. Conheceu a pedra? Nós começamos aí, primeiro ano, para comprar um caderno, um livro, um sacrifício, não tinha dinheiro, era sofrido. Então ensinavam com a pedra. A senhora também foi assim? Não. Eu já tinha o quadro. Já tinha um caderno. O caderno. E ficou pensando que só tinha que copiar e apagar. Só. E daí tinha que guardar no... Não podia, não tinha como levar para casa, né? Escrito, nada, copiava, estudava ali e apagava. Na aula mesmo, agora vamos mudar a professora dizia assim, vamos mudar, vamos apagar isso aí, vamos fazer outro trabalho. Apagava, fazia outro trabalho. E quem não obedecia... Aquele tempo a régua pegava. Era livre. Puxava a orelha aqui, ó. E o senhor também não tinha folga, sua tia ainda, qualquer coisa, chegava no ouvido dos seus pais. Mas sim, comadre, morava pertinho uma da outra, né? Mas sempre tinha os que não obedeciam. Tinha. Imagina. Mas ali a régua pegava. Era uma régua grande. Uma régua assim, ó. De madeira. De madeira. Naquele tempo plástico não tinha, era madeira. E tinha sineta na escola? Ainda não tinha sineta. Não tinha. Mas tinha horário do recreio? Tinha. Iam brincar, gurizada. Brincar, jogar bola. E a merenda? Não tinha. Tinha que levar de casa. O que o senhor costumava levar? Um pedaço de pão na sacola. Batata doce, assada. TV, né? Sofrido. Era. Era essas coisas aí. E a aula era de manhã, voltava para casa e já tinha que ajudar os pais. Ia para a lavoura, de tarde. Sua família também era de agricultores? Agricultores. Família de agricultores. Como é que era a propriedade que a sua família morava?
Era um lugar como aqui, campo. Alto, né? A igreja. Tinha igreja do lado que eles fundaram essa igreja. O filho meu pai era fundador dessa igreja. Com esse João Trevisan, com o Vieira, fundaram e fizeram a igreja. Tudo às custas de eles mesmos faziam. E a escola também. Também. Escola, me lembro até o nome, Tamandaré. Tamandaré. A senhora não lembra o nome da sua escola? Não lembro o nome da minha escola. E lá também, em Vista Alegre, tinha igreja. Tem ainda a igreja Santa Terezinha. Lá a gente participava. Eu e o Rimar fomos presidentes daquela igreja, acho que 7 anos, né? É. Casemos, fomos morar em Vista Alegre, já se associamos na igreja e já fomos para a diretoria, né, com os amigos. E é onde que foi feito o pavilhão, né? É. Não tinha pavilhão, a igreja. O Vilmar era presidente, com o padre Vanderlan, tesoureiro, Cláudio, Rever, com o padre Jacomini, todos moravam lá, né? Bastante vizinhança, Valídio. Tinha bastante vizinhança aqui. Todo mundo ajudava. Trabalhavam assim, sem cobrar nada, sabe? Fizeram o pavilhão. Primeiro ele era de chão batido. A gente dançava, levantava uma poeira. Depois, aí foi colocado o piso. Nós, mulheres, fazíamos a janta. E os homens colocavam o piso. Ficou bem bonito. Tinha o Clube de Mães também, eu era presidente, foi 5 ou 6 anos presidente do Clube de Mães, lá em Vista Alegre. E o Vilmar já era da igreja. Da igreja. Santa Terezinha. E como que foi o início? A sua família ajudou também? Sim, todo mundo ajudava. Da primeira igreja. A primeira igreja, o início foi a minha tia, a tia Edith, irmã do meu pai, que fundaram essa igreja. Santa Terezinha era do lado de cá da estrada. Aí depois eles resolveram dar um pedaço, a minha comadre Maria e o compadre Feliciano deram um pedaço pro lado de cá, para ficar melhor, não ter que estar atravessando, né? E daí foi fundado foi mudada pro lado de cá, né? É. Era de madeira e daí foi feito material. Quando mudaram de lugar já era nova. Era nova. É a que tá até hoje. É, que tá até hoje. E sempre alguém doava um pedaço Imagina, do terreno. todo mundo ajudava. Foi dado esse pedaço. Foi. Qual que era a família? Era do compadre Feliciano Alberti. As pessoas falam muito que antigamente se vivia em comunidade. As pessoas se ajudavam. Puxirão. Puxirão. Isso foi feito um puxirão também. Poucos que foi pago, né? Não tinha. Tempo era puxirão de gente trabalhando. Tinha cães de bocha, a gente jogava, nós mulheres jogava bocha também. Era bem melhor aquele tempo. Não tinha muito, sabe? Parece que não tinha muito serviço. Agora a gente não tem muito tempo nem para jogar bocha, né? Essas coisas. Até que no CTG a gente jogou as 2 partidas, depois paremos. E dos puxirões, o senhor se lembra de fazerem puxirão lá em... Ah, sim, nós trabalhávamos de noite. Aquele dia trabalhava pra gente, né? E de noite se reunia tudo lá e trabalhava de noite. Por que à noite? Quando foi feito o pavilhão. Ele tá falando não. Fazer o piso, coloquemos o parquet. Aí era tudo feito de noite. Mas o puxirão da lavoura, às vezes fazia à noite também, dependendo se tinha uma trilhadeira. Triávamos, para triar, claro. Fazia de noite. E fazia puxirão entre os vizinhos, né? Um ajudava o outro. Hoje aqui, amanhã ali no outro vizinho. Cortava o soja quando já começava
quando começou sendo plantado soja, era tudo na base da triadeira. Mas geralmente era um ou outro que tinha trilhadeira e emprestava pra... Geralmente. Não era todo mundo que tinha. Não, vinha de longe. Aí tinha uma triadeira que o homem vinha lá de Horizontina, 3 de Maio, sabe? Ficava um mês, aí era tudo programado. Cortavam a soja e botavam no galpão. Para quando ele vinha para triar. O soja demorou um pouco para vir. Demorou. No início o pessoal plantava mais o quê? Milho, feijão. Milho e feijão. Mas não era em grande quantidade. Não, tudo em pouco. Tudo os canteiros, pedaços. Tudo manual. Tudo manual. Também havia muito mato. Muito mato. O pessoal derrubava para... Fazia roça. Para fazer a roça. Aí fazia a roça, derrubava, fazia. Daquele tempo dizia assim, como é que é? Descoivarar. Descoivarar Era juntar. Picar aquelas árvores que ficava, passava o fogo, né? Derrubar, já secar e botar fogo. Aí depois tinha que picar tudo. Era machado, era serrote, outro serro não tinha. Mas alguns aproveitavam a madeira. Aproveitavam. Construir as casas. Galpão, casa. E até no início a cobertura da casa era de madeira. A tabuinha. Era de madeira. Ia para o mato, derrubava a tora lá e lascava. Tinha que farquejar toda ela. Daí ia empiando lá no mato, depois ia buscar de carroça. E tinha algumas casas que eram de capim. Outros de capim. E o pessoal que tinha menos condições... o capim Santa Fé. Santa Fé. O nosso primeiro CTG aqui era de capim Santa Fé. Depois foi feito o CTG. E a sua casa era de tabuinha? Era de telha. E o pessoal que abriu uma roça nova era bastante produtivo na terra. Porque era nova, né? Era nova, né? Durava anos. Isso na nossa região, muito fértil o solo. Muito. Isso o pessoal que morava nessa região de Peral já era mais difícil, né? Era mais difícil. Por isso que muitos iam para essa região buscando... E para abrir as estradas também. Era tudo de puxirão. Se reunia com boi, arado, enxada. Não tinha patroa. Tinha os puxirão, tinha os capatazes que cuidavam, né? Mas era a própria vizinhança que... Cada um tinha seu trecho, né? Para fazer. Mas isso era feito com uma certa frequência, porque dava uma chuva já... Barbaridade. Mas é que também não tinha quase tráfego, porque não tinha carro. O carro era carroça. Não abria muito. Aí a estrada não exigia muito. E a carroça atolava também? Isso atolava. Chegava a estragar a carroça
na estrada, Perder a roda. isso acontecia. Acontecia. Se viajava para muito longe, também não tinha perigo assim de ter assalto na Não. estrada? Não tinha, não. Viajava às vezes. Eu acho que o teu pai, o teu avô, o teu pai, levavam era daqui para Santiago. Aí era ia para lá de carroça, levavam não sei quantos dias para ir para lá. A carroça era com a tolda. E ali era o abrigo deles. Pousavam na estrada e no outro dia a viagem seguia. Mas lá do Vira-Carreta, acho que tinha, às vezes, tinham lugares que tinha, né, aviso, assim, que tinha bandido. Às vezes acontecia também dormir na beira da estrada, tinha que ter um certo cuidado. Tinha. A Vira-Carreta está lá até hoje. Teve grande Vira-Carreta, tinha uma, não sei se tem igreja ainda. Mas era forte a comunidade. Depois, os vizinhos foram saindo, foram vendendo. Vira-Carreta é o Passo Burman? Passo Burman é para lá. Vira-Carreta era mais para cá. Era uma festa por ano, foi a festa afamada. Igual lá no Boa Vista. Eu sempre achei engraçado esse nome, de certo virava muita carreta lá. Mas eu também Tinha muito peral. Eu nunca tirei a saber por quê Esse nome. que era Vira-Carreta. Mas a carreta é esse que o senhor falou que tem a tolda. A tolda, isso mesmo. E a sua família lidava com erva e gado. Eles não trabalhavam com as tropas. O pai, os irmãos dele trabalhavam, tropa de gado, levavam para lá. Tropeiro. Ele contavam muito causa da viagem, né? Tropeiro. O que ele contava, que a senhora lembra? Que ele contava que ia ele e um dos irmãos sempre junto, né? Vinham de cavalo, né? Bem levar a tropa de gado e pousavam, um vizinho pediam para pousar, deixava o gado. Naquele tempo era aberto, campo aberto, né? Levavam para Santiago, criavam aqui, traziam de lá para cá, vendiam. Era aquela vida assim bem tranquila, não se preocupavam muito, né, com teres, como a gente agora tem que... Eles não tinham luz elétrica para pagar, né, eles não tinham água para pagar, tudo era normal. Era e a luz era a querosene, os lampiões, aquelas coisas. E nós já temos uma vida bem, com bastante despesa, né, agora. As pessoas também quase não precisavam ir no mercado, né? Não. Pouca coisa. Pouca coisa. Nem mercado não tinha bolicho. Não tinha mercado, era bolicho. Mas o seu pai era tropeiro? Meu pai era, mas ele quando era solteiro, depois que casou dele, parou. E o que eles tropeavam? Mula. Naquele tempo era mula. Era mula, era gado Cavalo. também, né? Mas gado. Depois ele parou. Aí trazia essa parte que eu sei, trazia mula de São Borja, de Santiago, e levava para São Paulo, as tropas. Eles traziam de lá e vinham vindo. Vinham vindo. E passavam aqui, daí? Não. Lá eles cortavam lá. Cortavam lá. Iam por Palmeira? Por Palmeira. Aqui pertencia a Palmeira.
Pertencia. Depois a senhora lembra quais foram os outros? Pertenceu a quais outros lugares? Quando a senhora nasceu, pertencia para... Ai, eu não lembro. Eu acho que era para Palmeira ainda, porque... Aí era para Para Palmeira, Palmeira. com certeza. Há 70 anos atrás, 73 anos, né? Era Palmeira. E os seus pais falavam de ir para Palmeira, às vezes? Não, meus pais eram muito assim, caseiro, era mais aqui em Redentora, Braga, Campo Novo, assim, região perto. Não visita Mas os parentes. às vezes precisava... Médico. Aí sim. Aí ia para Aí Palmeira. para Palmeira. Ou às vezes o cartório. Cartório, essas coisas. E essas vidas da erva mate, como é que era? A sua família trabalhava com erva? Né? Trabalhava. Barbacoa? Barbacoa. Mas era mais assim, era para a família, para vender para os vizinhos, assim, não era uma coisa assim, que levasse para fora, né? Trabalhava, fazia erva para vender para os vizinhos. Até pouco tempo, quando meu pai era vivo, esse tempo tinha um barbacoa. Aqui, para Bonito, para fazer erva para nós, ele mesmo socava, tem ainda o pilão, soca erva. As mãos de pilão estão ali, mas eu pedi para os guris manchar, o barbacoa que era ali. Tinha muito... A gente tinha medo, né, de ter muito bicho, cobra. Até desmancharam. Mas como que era o barbacoa? Barbacoa é assim, ó. Lá tem uma casinha, e daí por baixo tu tem que fazer conduto que passe o calor do fogo. E daí vem aqui em cima, na outra casa maior, ele é trançado assim de pauzinho, sabe? Maripuca, ó. Uma aripuca. Isso. Em cima daquela boca que vem o calor. E daí a erva é quebrada, passada no fogo, e daí jogada ali em cima, aqueles galhos. Depois tudo tem o seu tempo, né? Tem que cuidar. Depois é botado um plástico grosso e tem uns facão de pau para bater ela, quebrar ela. Daí bate ela, canchar. Daí ensaca. Daí coloca no pilão para socar. Ela tem umas horas ali para socar. Esse é o pilão, aquele ali, o socador é elétrico. Ali. A senhora disse que ainda tem a mão do pilão. Tem o pilão. Tá ali ainda. Esses dias eu disse, desmanchem, por amor de Deus, essas coisas aí, vamos tirar tudo aí. O Roger, meu neto, disse, não, vó, isso é um relíquio do meu avô Batistão. Eu chamava, meu pai era Batista, mas os netos chamam ele de Batistão. Vamos reconstruir. Estão serrando madeira no mato, ali umas madeiras aqui, uns calípios, para reconstruir. Vamos comprar erva já cancheada para socar aqui para tomar mate. Meus gurias são arteiros, né? Gente nova gosta de. Eles não querem que as coisas que o avô tinha vá, que fique para uma relíquia. Que legal. Porque geralmente acontece o contrário, né? Acaba se perdendo as coisas antigas. Eu guardei do meu pai, que era do meu avô, uma espada, o relógio, que era de botar assim, que mais? As esporas de gaúcho, que são as chilenas, né? E não me lembro o que mais que eu guardei. Agora, esse dia eu fiz uma distribuição, demos para os netos. Ai, eles ficaram assim. Guarde. Por que o seu avô tinha uma espada? Porque isso aí era do tempo da guerra. Da guerra do Paraguai? Acho que era. Paraguai, ele guardou. Ele guardou essa espada. O seu avô lutou nessa guerra? Não, acho que não. Eu acho que foi o... Será que ele lutou? O pai dele. O pai dele acho que lutou. E as esporas chilenas, porque são gaúchas, né? As esporas que o Glimar esse tempo usou. CTG aqui, nós fomos patrão do CTG também. Ajudemos a construir o CTG, caiu nas nossas mãos.
Daí com o vizinho Ivo aqui de vice e o resto da patronagem que nos ajudou, conseguimos construir o CTG da Darcy Fagundes. Eu participava de CTG. É? Quando eu era criança, eu vinha para Redentora para estudar com o seu Antoninho. Seu Antoninho, nosso amigo do Antoninho CTG. Morreu Antoninho lá Ferrari. em Goiás. Que pessoa maravilhosa. A gente trabalhava com Foi ele. embora para lá, porque só tinha aquele filho lá. Filha? E ele morreu lá. Mas ele Ele era tinha a nosso amigo. propriedade dele aí, tinha tudo aí. Tudo. É uma das lembranças que eu tenho, que quando era criança a gente vinha ali, que ele tinha livros, tinha Isso. conhecimento da história. É o Chico. E quem foi Darcy Fagundes? Darcy Fagundes foi um tradicionalista, né, bem? Ele era um tradicionalista lá como é que eu vou dizer? Da região de Porto Alegre? Porto Alegre. Eles tinham... Diz que uma vez ele veio para cá. Veio. Darcy Fagundes teve no Redentor. Aí fundaram o nome do CTG Darcy Fagundes. Mas nós vivemos no CTG quantos anos? Daí, quando nós pegamos o CTG, eu estava bem destruído, pobrezinho, era só uma casinha de madeira. E a gente olhava assim de noite e enxergava a lua. E daí, nossa, a turma é muito boa, muito trabalhador, que tiveram aqui convidando para nós ser patrão. Nós só vamos ser patrão se vocês assumirem o cargo junto com nós, senão não. Daí, se obrigaram a assumir, né? Mas era muito bom. Formamos as invernadas. Tinha 3 invernadas. Adulta, juvenil e mirim. E o rapaz, o professor vinha de Juí, contratemos de lá. Todos os sábados. O Vilmar até lixar, ajudar a lixar, como é que é? O soalho do CTG. Muito bonito que está o CTG. Ainda está. Vocês assumiram a patronagem que ano, mais ou menos? 76? Foram os primeiros patrões? Não, já tinha passado uns quantos patrão. Tinha passado o seu... Nós assumimos quando era o Miro, né? Que é o Domiro. Tradicionalista aí, advogado. Ele não tinha mais condições não tinha mais gente, sabe? O pessoal foi saindo e abandonaram. Daí, esse prefeito que assumiu nesse tempo, né? Que foi o doutor Amauri. Combinaram e vieram aqui em casa para nós assumir. Trabalhamos. O Napoleão morava ali, meu primo. Agora mora o Ivo, o Jean dele. Ele vinha aqui em casa e dizia: Botega, vamos trabalhar no CTG. Ai, meu Deus do céu. Napoleão de novo construir o CTG. Aí, Botega, vamos aumentar mais. Vamos fazer a cozinha. De novo. 2 anos, o Vilmar de fio para viúva, trabalhando no CTG. E eu tinha que pegar os piá e os empregados e carpir o sol, limpar, curva de nível, tudo. O pai e a mãe moravam junto, né? E a vida foi boa, foi gostosa, porque a gente ia para o CTG, lá era festa. Nossos amigos, uma patronagem muito divertida. E a inauguração do CTG e os bailes que a gente fazia, né? E a gente fazia também curso de dança com o professor Camargo, tu já viu falar? De Passo Fundo. Ele vinha e ficava uma semana no hotel. Toda noite era curso de dança. Com jantar, dançando, era muito bom. Fomos puxando o povo, o CTG, né, bem? Tava cada baile ali que eu vou te dizer. E a construção da sede foi na época de vocês? Sim, na época que o Vilmar era patrão, mas tinha patronagem que ajudou muito. Gente muito trabalhadeira. Era
Era uma amizade assim muito gostosa, sabe? Não tinha aquele eu sou mais do que ninguém, né? Todo mundo era igual. CTG é assim, né? As pessoas chegavam num jantar ou num baile, tinha recepcionista na porta, tinha outro para levar na mesa, bem assim, muito organizado. A senhora falou em hotel, era em Redentora que tinha um hotel? Era o hotel da Maria Ginelli, coitada, já morreu. Agora é o posto da... Hoje não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais. A Cotricampo comprou ali, colocou... Por enquanto eu posto gasolina, mas que vamos botar um mercadão. Bom, queria falar ainda sobre o casamento de vocês. Como é que foi a festa, a celebração? A celebração foi aqui, na paróquia. Não foi na igrejinha lá, foi aqui na paróquia. E tinha um senhor lá que tinha um salão lá em Vista Alegre, Marcelino Paz. Tinha um salão de baile e lá a gente fez o almoço. O pessoal de Boa Vista vieram de ônibus, né? Os parentes. E a vizinhança toda. Aí teve o almoço, né? Teve o casamento, depois fomos pra lá o almoço e tem bastante fotografia até. Ele foi o seu Antoninho Ferrari que tirou as fotos. Ele tinha, ele dava fotografia. Era o único, né, bem? Era preta único, e branca. Só preta e branca. E depois de noite teve o baile. E umas 11 horas nós fugimos, né, bem? Saímos de a pé, porque tinha uns compadres muito sem vergonha. E não queriam deixar nós embora. Nós tínhamos já feito a casinha. Mas antes disso, eles abriram a nossa casa de tarde, botaram os vidros de compota dentro do fogão, né? Viraram a nossa cama de perna para cima, fizeram sucesso. Quando nós chegamos em casa, aí eles desconfiaram que nós tínhamos vindo embora, eles passavam de carro buzinando. E nós arrumando ainda a casa, estava tudo arrumado. Como eles são arteiros. Os parentes, esses botegas, são muito arteiros. O irmão tinha um tio, como é que é o tio Pedro. Aquele tio Pedro, tá louco. Como é que ele tinha tanta... O pensamento dele era só fazer arte. E por que virar a cama? Para dar serviço para nós, né? Viraram a cama e caíram para cima, tudo. Fogão, olha, fizeram estrupício. Nós... Não foi fácil, né? Mas que tá... Temos aqui. E a celebração foi Aqui. Na paróquia. Qual que foi o ano do casamento? Foi em 72. Padre Guido Londro. Padre? Guido Londro. É vivo ainda. Ele vai fazer agora logo outra celebração. Ele fez ela... É que não foi ele que fez os 25 anos nossos, né? Não. Aonde que ele mora? Aqui em Federico. Não, ele está em Federico. Ele já não está exercendo mais, ele tem um apartamento dele. Ele mora no apartamento. E ele reza a missa lá. Mas ele não acho que ele cuida bastante dos não pobres. assumiu mais paróquia nenhuma. Já é um senhor de idade. Sim, ele está com 80 e poucos anos, quase 90. Ficou muitos anos aqui? Ficou. E a igreja nessa época já era atual? Não, eles fizeram igreja nova, né, bem? Sim, foi construída outra igreja. Foi desmanchada aquela e foi feita outra. E o casamento foi em qual? Foi na velha. Na outra velha. Que é o Cristo Redentor. Cristo Redentor. Acho bonito que Redentor é o padroeiro, é o Cristo Redentor. É o Cristo Redentor. Bem Redentor. certinho. E quando emancipou Redentora, vocês tiveram alguma participação nesse processo da emancipação? Sabem alguma história?
Não, Não. a gente não participou. Lembra do plebiscito, de votar o sim ou não para emancipar? Naquele tempo ainda nós não estava. Não. Foi em 60 e poucos? É. Não. E Nós, da primeira eleição? Ah, da primeira eleição, a gente não, eu não lembro mais. O primeiro prefeito foi o Chicão, né? Chicão, O Gemelli. Nunca tiveram muita participação política? Nunca não. Não. Nossa família nunca foi político. E o que a senhora lembra, assim, da primeira vez de ir lá na vila? Qual que foi a primeira vez que a senhora lembra de ir lá? Quando era criança? Aqui? Ah, eu vinha seguida aqui em Redentor. Minhas tias moravam aqui, os parentes, os irmãos do pai. E o que tinha na vila? Ah, não tinha muita coisa, né? O que tinha era loja, era que a gente comprava na Cotricampo. O Cotricampo era lá na frente do colégio, que agora eu acho que é a creche. a creche. Era bem diferente, mudou muito nesses anos. E os comerciantes? Os primeiros comerciantes? Os primeiros aqui. Lá na Vista Alegre? Lá na Vista Alegre tinha. Tinha o Neto Tinha. Caxambu. O Neto Caxambu, que tinha loja. E tinha o pai do Vanderlan, também que tinha loja. Depois o Neto Caxambu foi com o compadre Presto. É, Depois o compadre Presto foi com o compadre Walter Correia. isso. Que agora está em Palmeiras. Walter Correia. Então a gente lembra das pessoas. E da vila? Comércio na vila? Aqui? Aqui a gente quase vinha só quando tinha uma festa na paróquia. Mas a gente participava lá na Vista Alegre. Quando eu era solteira, quando eu era menina também, era lá. Às vezes a gente tinha uma festa aqui, mas foi muito difícil. Vinha Lá assim, na Vista Alegre tinha salão de baile? tinha. Tinha. Que é esse que... É esse que nós fizemos. Um padre Marcelino. Nós casemos. Já é morto. Foi também. feita a festa lá. E foi lá que vocês conheceram? Foi lá. As festas era um gaiteiro, um violeiro que animava? Era só. Era. Só. Tinha ali da própria vila alguém? Vinha de fora, às vezes. E no nosso casamento tinha um conjunto, né? Que tocou o baile. Nem me lembro quem era. De Portela, De Portela, né? os irmãos Janai. Os Nome do irmãos? o Janai, Jamais. que era um Alemão. conjunto Alemão. alemão. E os trajes do casamento? O vestido de noiva eu não comprei, porque eu sou costureira e quem costurou o vestido fui eu. Quem fez o meu vestido fui eu. E o Vilmar comprou o traje lá em Juiz. Quando nós fomos comprar o quarto, eu fui junto com ele. É, E foi mais uma prima minha também que ia casar, foi junto. Também comprou o quarto lá em Juiz. Como é que era o nome da loja? Yoste. Não é Yoste? Não. Agora aí eu não me lembro mais. Então, eu comecei a costurar Deus e menina. Daí meu pai e minha mãe me deram uma máquina grande, né, que eu costurava, ficava fazendo assim. Aí eu comecei a costurar, cortava os lençóis da mãe e fazia roupa às bonecas. Mas a mãe ficava tão brava. E ninguém me ensinou, bem dizer, algumas aulinhas que eu tive com a dona Elfrida. Mas eu fui aprendendo, né? Aprendi. Fiz a pilcha para o pessoal que dançava. Aqui, quando fiz umas quantas, fiz as pilchas para os grandes adultos. Fiz as pilchas para os como é que a gente diz? Os adultos, o dente de leite e os juvenis. Juvenil. A senhora que fez. Eu que fiz. Peguei uma guria para me ajudar, nós fizemos, acho que umas 18 bombachas, colete, camisa. E para as prendas,
Eu fiz só pro mirim, daí arrumamos uma outra costureira, que a gente não venceu. Fazer tudo. Dente de leite, A senhora costura até hoje? costuro. E qual foi a sua primeira máquina? Era da mãe que fazia assim. Daí o pai me deu uma de pé, fazia assim. Depois, quando nós viemos para cá, daí eu comprei elétrica, overlock e a máquina industrial. Muito bem, a gente já está quase encerrando. Eu ainda queria perguntar se os pais contavam sobre a revolução dos Chimangos e dos Maragatos. O pai falava muito, mas eu, como era menina, não me interessei muito, sabe? Não me interessava muito aqueles causos dele, ele quando conversava com os amigos, né? Porque antigamente, quando chegava a visita na casa do pai, ele dizia, pega tua cadeirinha e vai brincar com as tuas bonecas, vai sentar pra lá. Aqui é só adulto, né? A gente não vinha muito perto. E tinha que obedecer, só não olhar assim já chegava. E agora nem olhando não chega, não adianta olhar. Conhecia só pelo olhar. É, só pelo olhar. Mas o que a senhora lembra, assim, vagamente? Ele lutou nessa guerra? Não, meu pai não. Não lutou, né? E ele andava pilchado? Pilchado. Sempre, meu pai só usou calça, traje, dia de casamento, essas coisas, tinha que ir, testemunha. Mas só de bombacha, camisa tatuada, né? E quando andava a cavalo, era lenço ao pescoço. Até ontem eu tirei o tirador ali, o Roger, eu vou guardar o tirador do biso, vou guardar. Já estava muito velho, tá ali dentro de casa, né? Couro fica. Daí, o pai era, tudo eles, os irmãos do pai. Tinha um outro solteirão também, que andava sempre pilchado. E lenço vermelho. E o tirador usava para... Gaúcho, todo gaúcho que andava a cavalo usava o tirador. Né? Era um... Era para laçar, Tá ali no galpão. porque o laço pegava aqui, ó. Era para laçar, para dentro do campo. domador, né? Bota, chapéu. E que cor de lenço que você pai Vermelho, vermelho. É porque só tinha o maragato e o chimango, né? E o pessoal usava sempre aquela cor. Sempre aquela cor. O senhor lembra de alguma história da Revolução que essa família contava? Mas olha, não. Muito pouco. Não me lembro. E o que o seu pai contava era da região de Santiago, essas histórias da guerra. Contava, mas é muito pouca coisa assim eu tenho para vaga lembrança. E histórias de lendas. O pessoal contava também. Isso faziam rodada nos contar, né? Porque não tinha televisão, rádio, quem tinha no rádio, Deus o livre, né? Era a coisa mais difícil do mundo. Qual história mais marcante que assustavam as crianças? Era essa, né? Não deixava dormir de noite. As histórias de lobisomem, essas coisas, né? Eu nem gostava de ouvir, de lendas. Aqui tinha uma lenda que a minha tia contava, a Mulher do Sol. Minhas tias moravam ali em cima, e ela sempre dizia, a Mulher do Sol apareceu aqui hoje. Diz que era uma mulher toda de branco, que passava por essas estradas. A Mulher do Sol, tu já viu falar? Nessa lenda? E era tipo uma visagem? E não, era uma mulher de verdade, toda de branco. Daí perguntava se ela queria comer alguma coisa, dava alguma coisa, não. Ela era a Mulher do Sol.
Acho que ela Aparecia era de dia. Coronel Bicaco, Campo Santo. Era por ali, eu acho que ela vinha dali. Ali deve ter muita coisa para contar, Campo Santo. E outras histórias de ouro? Eles contavam muito. Eles só falavam de cabedal. O ouro era cabedal. O fulano lá o fulano achou uma panela de ouro. Em panela. O pessoal queria achar ouro. Ouro. E tinha, agora não tem mais. Naquele tempo tinha, sempre eles volta e volta, um achava. Enriquecia. E o senhor disse que era uma rodada, cada um queria contar uma história. Causo era assim uma coisa de louca, quantia de causa que tinham para contar. Passavam o dia inteiro contando causos, tomando mate e tomando uma pinga. Essa sempre teve, né? O pessoal se juntava mais um fogo de chão. Fogo de chão. A panela, a comida era feita no gancho. Uma panela de ferro, caldeirão que diziam. Bom, a gente vai encerrar a entrevista. Como que vocês se sentiram relembrando essas histórias do passado? A gente se sente muito feliz, porque a gente tem uma história para contar, tem uma história para deixar para os netos, né? Tem uma história lá na Vista Alegre, tem uma outra história no CTG, agora temos uma história aqui na nossa comunidade, o grupo da terceira idade, que a gente também ajudou a fundar, né? Que não falemos no clube, que a gente também é sócio, que agora é que a gente também ajudou a fundar o clube ali. O Vinmar é sócio fundador desse clube, eu e o Vinmar. O pai também é. Qual é o nome do clube? 9 de julho. 9 de julho. E nós temos sócio fundador do clube. E também agora temos sócio fundador da terceira idade, que tem uma sede muito linda. Que eu acho que é uma das mais bonitas aqui em Redentora. E esse clube era um salão de baile? Era um salão de baile, esse clube saía uma festa. Sociedade. Festa 15 anos, tinha bolão, tinha tudo, né? Depois também foi... Tinha bolão. Nós tínhamos participado do grupo de bolão. Lá da Vista Alegre nós vimos. As mulheres jogavam bolão, os homens. O clube era semana inteira aberto. Ali jogavam bolão o dia inteiro. Mas tinha que ser sócio para participar? Não. Acho que não, tinha bastante gente. Tinha bastante sócios, claro, que aquele tempo que foi construído, né, as coisas eram mais baratas. É igual a nossa sede da terceira idade. Se nós fosse construir agora, nós não construiria mais. Mas tivemos a felicidade de conseguir construir. Muito bonito. E qual que é o nome do grupo da terceira idade? Renascer é Viver. E o Botega é o gaiteiro, e o seu Juca. O senhor toca gaita? Agora ele está meio deixado, ele andou meio dentado. Mas logo ele vai começar. De novo. O senhor também animava os bailes? Não, é só assim, em rodinha de amigo. E quando a gente ia de ônibus para terceira idade, Portela, e aqui para Horizontina, o Vilmar levava a gaita, um pouco o seu Juca tocava, um pouco o Vilmar, e nós mulheres fazia a cantoria, né, cantava. E o grupo da terceira idade se reúne? Se reúne, sábado já temos almoço da mulher. Se reúne. Que legal. O que Redentora significa na vida de vocês?
Olha, tudo é onde nós moremos, né? É onde nós construímos a nossa vida, aqui nosso rancho, nossa felicidade. Temos uma casa para viver, temos felizes, temos filhos, temos netos que estão arrodeando nós, né? Só falta um pouquinho de saúde a mais, que a gente vai dar jeito. Eu vi que vocês têm também aqui um lugar para se reunir com a família. É aqui o galpãozinho do sossego. Quando a gente tá meio triste, vai para ali, bota uma música, assa uma carninha, né? Faz carniança ali, o galpão do sossego. Fica bem sossegado. Bem sossegado. É um CTG da família. É um galpãozinho do sossego. Vocês se reúnem com a família, fazem... Sim, os vizinhos, Sempre a gente tem visita, graças a Deus, né? Os parentes vêm de longe, domingo vamos para lá. Pode vir, né? A gente tá sempre com visita. Pra gente encerrar, vocês gostariam de deixar uma mensagem final que vai ficar para a família, para os netos, os bisnetos, daqui a um tempo, no futuro, daqui 20, 30 anos, eles vão poder pegar essa entrevista e olhar, né? Uma mensagem, um conselho que vocês queiram deixar para eles. Olha, da minha parte, eu gostaria muito que todo mundo, nossa família, seja unida, que seja com muita fé em Deus, principalmente, né? Ele é nosso Pai. E que sigam olhando os passos dos avós. E você bem? Mas é isso aí, que siga o caminho que nós, conforme nós fizemos, nós comecemos a vida do zero, bem dizer, né? E temos aí, até hoje, temos aí com muito amor, com muito respeito, né? Com muita fé. Com muita fé, com muito amor, com muita amizade.